que o nosso debate dura até 6 horas, é transmitido ao vivo pelo Instituto Embratel, é gravado, e depois de uma semana ou duas estará disponível para ser acessível no Instituto Embratel, no site do Instituto Embratel. No final também realizaremos um sorteio, como de costume, como de hábito, entre todos vocês, participantes do evento, né? O sorteio será de uma assinatura à revista de História, uma assinatura anual. Então, peço para todo mundo ficar até o final e assinar aquele livro de presença que está lá fora. E mais 2 livros, um da professora Francisca e outro da professora Mary Del Priore. Então, teremos 3 sorteios hoje no final, uma alegria para todos. Então, vamos começar o nosso evento, o nosso debate. E apresento os 2 debatedores. À minha direita, a professora Francisca Lúcia Nogueira de Azevedo, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vinda. E à minha esquerda, o professor Fábio Ferreira, professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, né? Vamos, então, ouvir eles e depois, na segunda parte do evento, haverá a possibilidade de perguntas, ou questionamentos, ou colocações por parte do público. A palavra primeiro à professora Francisca. O microfone deve estar funcionando. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a equipe da Revista de História, que me fez o convite, não só para participar desse evento, mas para escrever um artigo na revista. Eu fico muito feliz de estar aqui na Biblioteca Nacional, um lugar que eu pesquisei muito tempo, e um ícone, né, da cultura brasileira. E também porque tenho ao meu lado um ex-aluno, excelente aluno, que foi meu orientando de graduação e que agora é professor adjunto na UF. Isso é um prazer enorme, a gente poder acompanhar a trajetória dos alunos. Bem, eu vou começar dizendo o seguinte: como o tema é Fazendo História, e a minha fala hoje é muito mais um debate, um questionamento, uma forma de como fazer história. Tanto que, nessa gravura, que eu botei como título Carlota Joaquina e a História, eu vou querer questionar, problematizar, principalmente, a memória histórica construída sobre Carlota Joaquina. Isso, daqui dá para ver. Você passa o segundo slide, por favor. O Luiz Dorgal, que é um historiador português muito importante, ele chama atenção para isso. As análises disponíveis sobre essa personagem, sobre essa personagem, apenas transmitem uma lenda negra ou anedótica. Partindo dessa ideia de uma lenda negra, né, quer dizer, o caso não está solucionado. Na realidade, nós temos sobre ela uma série de indicações sempre negativas. Nós temos que pensar que a história, não deve, o historiador, principalmente, não deve aceitar uma verdade única. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Por favor. Inicialmente, eu queria discutir 2 coisas: memória e história. Memória e história são semelhantes, mas não são... Não, tá bom aqui. Tá bom, pode. Obrigada. Não são sinônimos. Enquanto a memória é uma recontação de um tempo vivido por uma pessoa, né, a história é uma reconstrução sempre problematizada e dialética de múltiplos tempos vividos por uma sociedade. Então, enquanto a memória, você lembra de um caso, você lembra da sua infância, você lembra do namorado, enfim, você tem uma narrativa que é uma escolha sua. A história é diferente. Você vai reconstruir ou construir um fato através de algumas questões. Ninguém faz história sem pergunta, né? Então, a pergunta é que vai levar o historiador a investigar para chegar no seu tema.
Hoje eu vou usar a Carlota Joaquina como o meu personagem a ser questionado. Eu até botei em vermelho, a memória histórica é sempre construída, né? Toda memória é construída pelo historiador em diferentes momentos. Por isso que, muitas vezes, você pega um livro de 1930 e um contemporâneo, você vai encontrar diversas divergências. Por quê? Porque, na realidade, se constrói aquela memória com a documentação que se tem. Então, a partir de que a memória é construída, nós temos duas questões. Por exemplo, no caso da Carlota Joaquina, por que determinado personagem, no caso Carlota, foram escolhidas para serem lembradas? E outros, por que alguns são apresentados como heróis, outros como anti-heróis ou execrados de nossa história? Então, na realidade, são as questões que norteiam a busca por uma resposta. Uma coisa que eu uso muito esse cartaz do filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Por quê? Porque eu acho que esse cartaz representa, de uma forma muito forte, né, a memória coletiva do casal real, tanto de Dona Carlota quanto de D. João. Deixa eu usar esse aqui, vou ver se eu... Se vocês observarem... Eu peguei o meu. Esse aqui está melhor. Se vocês observarem o rosto de Dona Carlota Joaquina, ela tem um rosto de empáfia, de orgulho, de prepotência, né? Também o seu vestuário é um vestuário sensual. Carlota Joaquina, ela está centrada no meio do quadro, do desenho, né? E atrás, o que você tem? Você tem caravelas com o mar revolto, representando toda essa memória que nós temos sobre ela. É uma mulher histriônica, temperamental, enfim. E D. João, aqui embaixo, mostrando a pequenez do rei frente a ela, tem uma cara assim sonolenta, meio de bobo, né? Atrás o mar também tranquilo, com as caravelas tranquilas, como se representasse o temperamento dos dois, um revolto e outro tranquilo, calmo. Então, eu acho que esse cartaz representa de uma maneira muito fiel a ideia que nós temos, a memória que nós temos do casal real. Ah, tá bom. Pode passar, por favor. Uma coisa, como é que foi construída essa memória? Por quê? Como? Um dos principais biógrafos, ele não é bem biógrafo de Carlota Joaquina, mas ele fez um livro, um dos mais importantes livros sobre o período joanino no Brasil, que é Manuel de Oliveira Lima. Manuel de Oliveira Lima era um diplomata, ele era membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e ele, nas suas pesquisas na França, ele encontra um livro da Madame Junot, a Marquesa de Abranches. E ele, nesse livro, né, a Marquesa de Abranches era uma aristocrata francesa, o marido dela, o general Junot, ele vai comandar a invasão da Península Ibérica, a invasão francesa da Península Ibérica, e ela vai junto com ele. O relato da Madame Junot é um relato extremamente preconceituoso em relação às sociedades ibéricas, tanto a Espanha quanto Portugal. Mas o que a gente vai ver é que, especialmente em relação a Carlota Joaquina, ela acha uma mulher sem compostura, uma mulher exuberante, uma mulher completamente diferente do que seria uma cortesã na França. E aí ela escreve, praticamente, um capítulo imenso sobre Carlota Joaquina. E Oliveira Lima reproduz grande parte do livro do Oliveira Lima, é uma reprodução das ideias da Marquesa de Abranches. Ele diz sobre Dona Carlota que vai marcar: a simples menção desse nome traz à imaginação
um cortejo de caprichos dissolutos e de intrigas políticas. A razão está em que Dona Carlota Joaquina nunca resignou a ser aquilo para que nascera, uma princesa consorte. Seria, em si, sentia em si sobeja virilidade para ser ela o rei. Os traços varonis e grosseiros do seu rosto, o seu gênero de preocupações, o seu próprio impudor, o pudor o quê? Denunciam, né? Denotam que Dona Carlota Joaquina havia apenas de feminino ou invólucro. A alma poderia chamar-se de masculina. Bem, se a gente pensar nesses termos, né, o que a gente percebe de imediato? Pensando em história de gênero, há uma situação muito preconceituosa em relação ao gênero. A mulher que tem interesses políticos, que tem interesses por assumir sua própria vida, ser gestora da sua vida, né, não tinha espaço nessa sociedade. Ela tinha que ser homem. Então, uma mulher com o temperamento de Carlota Joaquina, o próprio Oliveira Lima está dizendo, ela tinha a alma que podia se chamar de masculina. Então, ser mulher com esse padrão não dava. Eu quero chamar a atenção também para mais uma coisa, que é o conceito feminino de ilustração. A gente sabe que a ilustração foi a vanguarda do século XVIII. A enciclopédia vai condensar todas as ideias principais desses vanguardistas que eram os ilustrados. Mas, em relação à questão do conceito feminino, né, ele é ainda muito atrasado, muito retrógrado, muito conservador. Diz o seguinte: a felicidade, no caso da mulher, reside em ignorar o que o mundo chama de prazeres. Sua glória consiste em viver de maneira oculta, se limita às obrigações de esposa, de mãe e os sacrifícios e sacrifica seus dias com a prática de virtudes aparentemente pouco gloriosas. Seu caráter, discreto e solene, produz respeito, é apreciada por sua indulgência e sua sensibilidade. Ora, se você tem como padrão, né, de mulher o que está descrito aí, ela é completamente fora do que Carlota Joaquina era. Ela não era discreta, até que ela era uma mãe dedicada, mas com um temperamento extremamente exuberante. Só quero voltar um pouquinho para mostrar Carlota Joaquina na família, porque para a gente mostrar o tipo de formação que ela teve. Carlota Joaquina nasce no Palácio de Aranjuez, em Madrid, em 1770. Outra. Era o rei, quem reinava nessa época era o rei Carlos III, que era o avô dela, um homem considerado um déspota esclarecido, né? Ele um homem muito rígido na etiqueta, no estilo de vida. Inclusive, ele fica viúvo com 30 e poucos anos e nunca mais casa. O único divertimento dele eram as caçadas, adorava caçar. Enfim, ele se cerca de ilustrados, por isso que ele chama o déspota esclarecido. Todos os grandes intelectuais espanhóis da época viviam na corte de Carlos III. Um deles, inclusive, que é o Benito Feijó, ele era um homem que, por exemplo, em relação às mulheres, ele vai convencer a Carlos III de que as meninas da nobreza precisam de uma escola para não aprender apenas costurar, bordar, pintar, mas aprender ciência, matemática, astronomia, astrologia. E o Carlos III funda uma escola em Toledo para as meninas da nobreza. E ele, então, fica muito preocupado vai ser muito preocupado com a educação de Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, quando era criança, pequena, ela foi assim recebeu muita atenção da corte, porque a mãe já tinha tido vários abortos e as outras crianças da família tinham morrido. Então, Carlota Joaquina ela estava sendo esperada para ser a rainha de Espanha. Então, desde pequena, ela começa a ser preparada para isso. Vocês podem ver, esse é um quadro de Goya,
que está no Museu de Prado. Né? Na corte de Carlos III, você tem Carlos III, que era sombrio, rigoroso na etiqueta, e os pais de Carlota Joaquina. Dona Maria Luísa de Parma, obrigado, Fábio, Maria Luísa de Parma e Carlos IV. Ora, eles, principalmente Maria Luísa de Parma, com seu sangue italiano, gostava de festa, de novidades de Paris, davam muitas com concertos em casa. Então, a parte alegre da corte eram os pais que proporcionavam. Se vocês virem nesse quadro também, nós temos Maria Luísa no meio do quadro e Carlos IV aqui meio deslocado. Segundo os analistas, dizem que Goya teve exatamente essa intenção de mostrar Maria Luísa bem no meio do quadro, mostrando que ela era o centro da monarquia. Como Carlota Joaquina, ela era exuberante, extrovertida, se metia em questões políticas. Né? Então, Carlota Joaquina puxa um pouco a mãe nesse sentido. É assim que é o último retrato de Carlota Joaquina na corte espanhola. Né? Esse retrato está no Prado também. Ela vai ser aí em que, quando se assina o acordo matrimonial entre Dona Maria I, rainha de Portugal, e o avô dela, Carlos III, né, ela vai passar por diferentes exames de conhecimentos, inglês, francês, música, dança, uma série de coisas. E ela se sai muito bem. E não sou eu que estou dizendo, a Gazeta de Lisboa faz um relatório enorme sobre esses exames. Também, os diplomatas que assistiram os exames ficam encantados com a sua... o seu conhecimento e o temperamento expansivo, a sua expansividade para a dança e outras coisas. Então, eles elogiam muito Carlota Joaquina e é nessa época, então, que ela vai para a corte de Bragança. Na corte de Bragança, ela vai viver no palácio de Queluz. Né? E é bom lembrar que, por exemplo, Dona Carlota ela tem um preceptor, que é o padre Felipe Tio, um grande intelectual também ilustrado desde a época da Espanha, que o avô, né, indica esse senhor para acompanhá-la a Portugal, para continuar os ensinamentos. Então, além do padre Felipe Tio, foram damas da corte, uma para etiqueta, a outra para línguas, que, na realidade, inclusive, que eram pagas pelo próprio Carlos III. Na corte de Bragança, ela vai encontrar um mundo completamente diferente. Né? Dona Maria I, Dom Pedro III, principalmente Dona Maria, todo mundo conhece todo mundo conhece o temperamento fechado, rigoroso de Dona Maria, que, inclusive, foi chamada, à época dela, a viradeira, em que ela traz de volta a Portugal todo o setor mais conservador da nobreza de Bragança. Então, viver nesse palácio, para Carlota Joaquina, deve ter sido muito difícil, embora Dona Maria I adorava ela. Né, fazia todas as vontades, dizia que a única alegria daquela corte de velhos era ela, que cantava e fazia a alegria deles. Eles pediam para ela que ela representasse, enfim. Assim, esse é o retrato que é enviado a Portugal para apresentar a Dom João a noiva. Né? Eu quero que, agora em diante, vocês prestem atenção, principalmente aos retratos. Por quê? Porque aquilo que Oliveira Lima falou na frente, traços varonis, eles vão aparecer ao longo da sua trajetória de vida, à medida em que ela se expõe mais na política e se expõe mais nas negociações e nas conspirações, vamos assim dizer,
ela vai mudando a fisionomia. Esse aí é um retrato do casamento, vocês podem ver, tanto ela quanto ele não são tão feios, né? Eles têm uma aparência, até Dom João, né? Não pode ser nenhuma beleza, mas são bonitinhos. Vamos embora. Essa é uma alegoria do século XVIII, só para a gente ter ideia das representações, né? É uma alegoria do século XVIII representando Carlota Joaquina e Santa Isabel. Quer dizer, o vínculo dela com a Santa Isabel. Ela está aqui sentada, enquanto a Santa Isabel está com um estilete mostrando Carlota Joaquina como alguém que vai seguir os seus caminhos. Então, nesse sentido, ela é considerada, assim, vista como uma santa, né? Nesse momento, antes que ela se torne uma princesa regente. Aí, ela já é princesa regente. Na época em que o irmão de Dom João morre, ele assume como regente e ela se torna uma princesa regente. Se vocês observarem, ela já está um pouco mais feia, com queixo maior, ela já tem uma outra fisionomia e agora só está começando, né? Como princesa regente, ela, inclusive, assume as relações diplomáticas entre os Braganças e os Bourbons, a família dela na Espanha. É ela que faz toda a negociação. Isso você encontra nos livros, as cartas, né, dela aos pais. Então, ela assume muito isso. Esse retrato eu acho muito interessante, porque é de uma época, a gente não sabe data, mas a gente intui, que é de uma época em que se falava muito das desavenças entre o casal real, né? Entre Carlota Joaquina e Dom João, que se odiavam, que um falava com o outro, enfim. E Carlota Joaquina, nessa época, ela faz um retrato segurando o retrato de Dom João no peito, como se fosse no coração. Quer dizer, nesse sentido, ele tenta mostrar a devoção dela pelo marido. Não sei se era tanta, mas essa, segundo os analistas, era a intenção do quadro. Se vocês olharem o rosto dela também, vocês podem perceber que está muito mais sério, muito mais rígido, muito mais, vamos dizer assim, sem graça. Isso que eu trouxe para mostrar rapidinho, que, na realidade, são várias cartas que eu encontrei, né, de Dom João para ela, e dela para Dom João, que são, vamos dizer assim, manifestações de carinho, de consideração de um com o outro. Inclusive, se fala assim, o protocolo cortesão que fazia com que os cônjuges se tratassem assim. Sim, mas essa carta, embora toda carta seja pública, essa carta tem características de carta privada. Ela não tem nenhum endereçamento em cima. O evocativo de uma carta também não existe. Então, sugere que são bilhetes que Dom João mandava para ela. Então, por mais que eles tivessem desavenças, o que a gente pode pensar é que também havia uma certa consideração de um com o outro. Inclusive, o Conde de Linhares teve uma época aqui no Brasil que ele proibiu que Dona Carlota Joaquina falasse com Dom João, porque achava que ela influenciava ele. E quando ela queria uma coisa, o Conde de Linhares não queria, ela ia falar com Dom João cedia. Pronto. Esses dois retratos, vocês já podem perceber que os dois, de Debré, os dois já estão bem feiosos, né? O príncipe com aquele rosto gorducho, meio de bobo, e ela com uma expressão bastante feia. E nós vamos ver que essa transformação vai acontecendo. A conspiração. Bem, eu quero chamar a atenção que, no antigo regime, conspiração não era novidade. Num sistema em que se sustenta nos privilégios, nas relações privilegiadas de um com o outro, nós podemos perceber que a conspiração é um fato, como mandar matar o marido, o primo, o irmão, são
questões presentes na vida do antigo regime. Essa foto... Tá, obrigada. Nessa foto, a gente vai falar da conspiração do Prata, que depois o Fábio vai falar. Mas antes, teve a conspiração dos fidalgos, ou a conspiração do Alfete, em Portugal, quando D. João está doente, e ele está doente mesmo porque tem laudos médicos, tem depoimentos dos diplomatas, e Dona Carlota Joaquina, com um grupo de fidalgos, pretende assumir o poder enquanto D. João estava doente. Já tinha acontecido isso antes em Portugal, e ela se sustenta nisso para assumir o poder numa época, o Alfete foi em 1806, numa época em que a Península Ibérica estava em guerra. Essa foto, desculpa, passa outra vez. Essa foto representa o que o Fábio um ideal de União Ibérica. Eu quero dizer que não foi uma conspiração, nem uma coisa só dela, né? Havia um grupo, Fábio vai falar disso, um grupo bastante interessado na União Ibérica. Por que eu estou achando que é a União Ibérica? Se vocês olharem, olha aqui, primeiro que nessa época dificilmente deixariam fazer um retrato de D. João abraçado com Dona Carlota. Segundo, porque ela está com a faixa espanhola e ele com a faixa portuguesa. Abraçados seriam a ideia de uma possível União Ibérica. Ela tem uma sensibilidade política muito grande. Quando o irmão dela, Fernando VII, volta ao poder como rei de Espanha, ela consegue casar a filha dela, Maria Isabel, com o rei de Espanha. E a outra filha... Pode passar. E a outra filha, Maria Francisca, com o Carlos Isidro, que era a segunda pessoa abaixo do rei da Espanha. Então, essa é uma articulação muito difícil e que ela teve muita habilidade para fazer e para conseguir colocar as filhas junto com os mais altos personagens da história espanhola. Aqui vocês podem ver, ela já está rainha de Portugal. E, só para terminar, quero mostrar principalmente esse rosto. É um rosto masculino, né? Aqui ela é uma matrona, não dá muito para ver o rosto, mas aqui se vê com bastante detalhe. Se vocês conseguirem tirar os cabelos, você vai ver que as feições são de homem. Na última imagem, eu quero mostrar, são 3 imagens que vão corroborar com a ideia dessa mulher extravagante. É o livro do Luiz Edmundo, A Corte de D. João VI, no Rio de Janeiro, em que ele também é do Instituto Histórico, ele vai fazer os desenhos de Dona Carlota ao longo da vida dela, e, se vocês olharem, progressivamente ela vai enfeiando, né? Então, na realidade, para terminar, eu só quero dizer que, numa época em que o movimento liberal era muito forte, numa época em que ser absolutista era quase um pecado, né? Carlota Joaquina assumir que era absolutista, negar assinar a Constituição Portuguesa, ela foi ameaçada de ser deportada. Mesmo assim, ela não assinou. Então, por outro lado, os historiadores, quase todos eram liberais também, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Então, esses construtores da história, que, na realidade, faziam parte do grupo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, eram quase todos liberais e nunca perdoaram Carlota Joaquina por ser uma absolutista. Gente, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Francisca, por esta brilhante apresentação da figura de Carlota Joaquina, e para também nos estimular, não só a aprofundá-la de uma forma ou de uma outra, através das leituras, inclusive dos volumes da professora, dos livros, né, que ela dedicou a Carlota Joaquina, mas também nos estimular a fazer do nosso percurso, para quem é estudante de História ou professor de História, nosso percurso de trabalho historiográfico, uma contínua
um caminho, digamos, né, que vai além dos estereótipos e tenta desvendar cada vez mais os elementos verídicos, né, que estão por trás dos esquemas e das construções que a história produziu. Então, depois com as perguntas haverá possibilidade de aprofundar mais temas e assuntos que foram tocados só rapidamente. Então, já peço para preparar as perguntas, que serão dirigidas à professora Francisca. Agora, a palavra para o professor Fábio. É um prazer estar aqui na Biblioteca Nacional, como a professora Francisca já ressaltou, uma instituição extremamente importante para a cultura, para o conhecimento, de âmbito nacional, internacional. Também agradeço o convite de estar aqui, fazendo esse bate-papo, essa conversa com vocês. Também agradeço o convite para escrever na revista da Biblioteca o artigo. Por fim, né, sem dúvida, é um prazer estar aqui com a professora Francisca, que antes do evento estávamos falando, né, da minha época de graduação, quantas disciplinas, depois orientação na monografia, orientação no PPGis, no mestrado. Enfim, é um prazer, né, estar aqui com a senhora. Então, né, dentro desse dossiê, Carlota Joaquina e as conspirações na corte, eu vou estar falando mais especificamente sobre a questão da Carlota e o Prata. Mas, em termos introdutórios, eu vou começar, no próximo slide, com esse mapa da região do Prata, e falando que o interesse, né, mencionamos aqui a União Ibérica, e vamos ver durante esse período joanino o interesse da monarquia bragantina de chegar até o Rio da Prata, estender os domínios brasileiros até o Prata. Porém, essa não é uma preocupação do século XIX. A gente já viu o projeto Bragantino de estender as fronteiras do que é hoje o Brasil até o Prata, dos domínios portugueses na América, no próprio século XVI, quer dizer, logo depois dos descobrimentos. É curioso até, se formos acompanhar, né, nesse período colonial, ainda na altura de Tordesilhas, mapas portugueses, por exemplo, colocam a linha de Tordesilhas, quer dizer, são mapas muitos feitos de má-fé, onde Portugal está realmente pensando em avançar nesses domínios da Espanha e coloca o Prata como parte dos domínios portugueses. Enfim, também na União, durante a União Ibérica, é fato, são vários, o grupamento português em cidades espanholas, como Buenos Aires, Lima, Cartagena, na atual Colômbia. Nós temos muitos grupos de portugueses atuando, por exemplo, no comércio. O Cabildo de Buenos Aires, e o Cabildo de Buenos Aires até mesmo depois, né, com o fim da União Ibérica, no século XVIII, chega a ter 50% dos seus membros, 50% são portugueses. Quer dizer, a gente, né, verifica, detecta essa presença lusa no Prata. A fundação da colônia do Sacramento, em frente a Buenos Aires, também é uma tentativa de Portugal chegar até o Prata e de também, né, com o fim da União Ibérica. A União Ibérica termina em 1640 e em 1680 Portugal funda a colônia. É justamente para fazer esse contrabando, esse comércio entre o Porto de Buenos Aires e a colônia, introduzindo, né, fazendo aí as relações entre o mundo português e o mundo espanhol na América. E esse interesse permanece no século XIX e, sem dúvida, na época do Dom João. E a Carlota não deixa de ser, a certa altura, um instrumento da corte bragantina para chegar até esses limites do Prata, esses tão sonhados limites platinos. Estamos falando aí do século XIX, Napoleão. Quer dizer, o Napoleão, eu vejo aí uma curiosidade, que é um personagem que é fruto da Revolução Francesa, uma Revolução Francesa que vem aí para derrubar um sistema monárquico das grandes casas monárquicas europeias, que termina com
um imperador. Então, né, muitas das vezes fala, não, isso é coisa de Brasil, tal. A gente vê aqui, né, é uma situação extremamente incoerente, uma revolução republicana terminando com o imperador. E esse imperador francês, com as suas pretensões de alargar as fronteiras dos seus domínios, enfim, é fato, é de conhecimento público a expansão que ele promove na Europa. Ele, né, tem essa questão do bloqueio continental, das mercadorias inglesas não poderem entrar no continente europeu, o que também, né, vai sempre dificultando a situação portuguesa, a aliança histórica com a Inglaterra, até que ele parte para invadir Portugal, e quando, pensando aqui no mapa da Europa, da Península Ibérica, quer dizer, para chegar até Portugal, o Napoleão precisa entrar por via terrestre, evidentemente, né? Mas ele precisa passar pela Espanha. Então, qual a solução encontrada no momento? A transmigração da corte portuguesa para o Brasil, mais especificamente para aqui, para a cidade do Rio, e essa aquarela que eu trago fazendo alusão a esse momento. Ainda aqui, uma das razões que ou melhor dizendo, né, um dos fatos, dentro dessa negociação, Dom João vem, Dom João não vem, está sofrendo a pressão inglesa, quer dizer, os ingleses querem trazê-lo para o Brasil. Dentro dessa barganha, uma questão oferecida a ele é as colônias espanholas na América. Então, o Dom João vem para cá ambicionando a invasão do Prata. Não só, né, uma vez na América, um dos primeiros atos dele, em março de 1808, já aqui no Rio, justamente mandar um ofício, ele, o Dom Rodrigo, manda um ofício para o Cabildo de Buenos Aires, buscando submetê-lo à autoridade do príncipe regente português, ou seja, Dom João. Claro que, nesse momento, se formos pensar, a Espanha é um país inimigo. A Espanha, por mais que a esposa dele, a Carlota, seja espanhola, mas a Espanha deu todo o apoio para essa invasão ao território português. A Espanha, inclusive, em conjunto com a França, fez um tratado secreto para dividir Portugal em 3 reinos. Enfim, então, ao chegar aqui no Rio, o Dom João, né, manda esse ofício para o Cabildo de Buenos Aires, também invade o que é hoje a Guiana Francesa, quer dizer, em retaliação à invasão de Portugal pelo Napoleão. A gente pensa, né, em termos do que essa Guiana também geoestrategicamente, de frente para o Caribe, enfim, mas isso daí é outro tópico. E o Dom João, aqui na América, parte para as suas pretensões no Prata, mesmo que, em certo momento, tenha que apoiar ele e todo esse segmento vinculado a ele, que buscava isolar a Dona Carlota, isolá-la politicamente. Eles, até em algum momento, chegam a apoiar as pretensões da Carlota Joaquina. Falando aqui em Fernando VII. Fernando VII, o irmão de Carlota Joaquina, 10 anos de diferença entre eles, tanto que a própria Carlota já foi, em função dos abortos da mãe, como a professora Francisca já falou, existia uma preocupação da Carlota, né, ser a sucessora do Carlos IV, ser rainha da Espanha. No entanto, Fernando VII nasce, e aí ele que se torna a expectativa, né, dele ser o rei de Espanha. Aqui eu trouxe para vocês o que é esse Império Espanhol nesse momento. Quer dizer, em azul são as colônias da América. Eu até friso que muitas das vezes a gente pensa, né, muito, não, o que é a América Latina, ou melhor, a América Espanhola atual. Não, vamos além. Esse Império Espanhol tinha, por exemplo, vamos pegar, né, falar só em termos de Califórnia e Texas. Também lá no Oriente, as Filipinas. Quer dizer, é um império vasto em uma gama de continentes,
ao passo, né, que aqui no sul a fronteira ela se limita praticamente na altura de Buenos Aires e Santiago, a conquista do sul da Patagônia é posterior, enfim. E esse é o quadro desse Império Espanhol que a gente tem no momento em que o Carlos IV, Fernando VII, a família real espanhola, é presa pelo Napoleão, porque em 1807 eles chegam a Portugal. A corte portuguesa deixa Lisboa em novembro de 1807. Chega ao Brasil em 1808 e também nesse ano de 1808 a família real espanhola é presa pelo Napoleão. E o Napoleão faz o quê, né? Ele coloca como rei de Espanha o seu irmão José Bonaparte. Também E aí você tem uma crise de legitimidade. O Fernando VII ele é preso, quer dizer, o irmão da Carlota é preso, a Espanha fica sem rei, e quem é responsável por esses domínios americanos, esse domínio, esse vasto Império Espanhol? Eles vão prestar vassalagem, vão prestar obediência ao José Bonaparte imposto pelo Napoleão ou não? Você começa a ter uma crise aí em termos de América Espanhola de quem vai controlá-la. Ou vai ser a resistência ao Napoleão, ou então, né, um outro personagem que está em liberdade nesse momento, e é uma Bourbon, que é a Carlota Joaquina. Trouxe aqui para vocês também essa aquarela referente às Cortes de Cádiz, e para fazer alusão ao quê? Às juntas que são estabelecidas na Espanha. Como eu estava dizendo, quem vai ter legitimidade nessa Espanha uma vez que o rei está preso? É o José Bonaparte? São as juntas que estão resistindo, é a resistência espanhola aos franceses? Essa resistência se reúne nessas juntas. E depois, né, tem até, inclusive, a principal delas é a de Sevilha, a quem muitas das vezes Carlota está se dirigindo, mas mais para frente eu vou entrar nessa questão. Então, quer dizer, essas juntas elas estão em território espanhol, organizando essa resistência e, enfim, também tem essa crise de legitimidade na própria América. A América vai responder à junta, a América vai responder ao José Bonaparte, enfim. Então, a Carlota Joaquina entra nessa questão do reconhecimento dela para poder ser regente no lugar, né, do irmão ser regente espanhola, assim como Dom João era regente no lugar da mãe, né, regente português. A primeira questão ela traz, né, tem a lei sálica, inclusive por essa questão concernente ao Fernando VII, quer dizer, que desde o início do século XVIII, na Espanha, era proibido que que uma mulher fosse rainha da Espanha. Como a mãe dela não conseguia proporcionar a descendência pela via masculina, essa lei é removida em 1789 para que a Carlota, eventualmente, né, caso não viesse o filho varão, ela se tornasse governante da Espanha. E, ao passo, né, Dom João, que seria o rei consorte, inclusive, porque inicialmente Dom João não seria rei, ele o foi em função do falecimento do irmão mais velho. Então, ela, para esse processo dela se qualificar, para ela poder, vamos dizer assim, com todas as aspas do mundo, mas para ela poder se lançar candidata à regência da Espanha, tinha que remover essa lei. É uma discussão, mas as juntas acabam reconhecendo que essa lei foi removida porque ela foi removida em segredo. E, enfim, eles arrumam testemunhas, tal. A Carlota vem sair o primeiro passo para poder ser reconhecida e, quem sabe, pelas juntas e, quem sabe, futuramente se tornar regente do Império Espanhol. Passa por esse reconhecimento na Península, inclusive quando as juntas entendem ela como sucessora do Fernando VII, ela tem
sim, um apoio popular na península, bem como em vários setores nas Américas. Inclusive, né, a Carlota, em certo momento, ela é utilizada, ela é usada pelas juntas, ela é usada politicamente para quê? Nas Américas, eles sabendo que existia, sim, a possibilidade republicana, os ideais franceses, que estão aí nesse século XVIII, XIX, chegando aqui nas Américas, ela poderia, sim, ser uma ação, uma medida para brecar esse avanço. Sobre o gabinete joanino, o que eu teria a dizer, né? Ela tem que também vencer essa oposição, como a professora Francisca falou anteriormente, sobre o Conde de Linhares, quer dizer, ela tem que vencer essa oposição dentro do gabinete joanino, que é liderada pelo Conde, que também, né, é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Então, Dom Rodrigo é um ligado aos ingleses, ela, inclusive, na conspiração de 1806, em Portugal, que ela tenta assumir o lugar de Dom João, ela está ligada ao grupo português, que é chamado de afrancesados. É o grupo, inclusive, que quando Napoleão invade, Junot invade Lisboa, o recebe. Então, esse gabinete joanino, aqui na América, liderado por Dom Rodrigo, ligado aos ingleses, eles fazem, né, todo tipo de boicote em relação a Carlota, inclusive essa questão que já foi dita sobre ela não ter acesso ao marido, muitas das vezes estar isolada. Quer dizer, depois dessa tentativa de golpe em 1806, eles passam a viver separados. Então, ela tem que vencer. No início, o próprio Dom Rodrigo coloca um sobrinho dela, né, o Dom Pedro Carlos, como possível, pelo parentesco com ela, por ser Bourbon, mas ele nasceu na Espanha, mas ele foi criado junto aos Bragança, então ele é tido como um português. Então, para o Dom Rodrigo, ele trabalha com os dois, com a Carlota e com o Dom Pedro Carlos, mas sempre pensando em tirar a Carlota, vamos dizer assim, tirar a Carlota da jogada, ao passo que ela vai se qualificando frente às juntas, que também muitas das vezes por não conhecê-la, eles não confiam nela, pensam que ela pode ser um elemento dos Bragança para proporcionar uma nova União Ibérica, mas ela vai sempre o quê? Buscando se legitimar frente aos espanhóis como espanhola. Inclusive, essa argumentação que o Dom Pedro Carlos, que assina inicialmente uma gama de manifestos com ela, pela imposição do próprio Dom Rodrigo, ela começa a falar, não, ele é um Bragança, ele foi criado na corte de Bragança, quer dizer, ela começa a construir a argumentação no sentido, eu sou a espanhola, eu tenho os vínculos com a Espanha, enfim, ela começa a trabalhar nessa questão da candidatura dela. E tem, sem dúvida, o impedimento da Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra começa quando vê essa perspectiva, essa possibilidade de uma nova União Ibérica, quer dizer, é unir, sim, Portugal, continental e Espanha, mas também é unir os domínios na América, é unir os domínios na África, que são, né, de Portugal, os domínios portugueses na Ásia. Enfim, isso, segundo alguns setores da monarquia inglesa, daria no maior império do mundo. Então, sem dúvida, isso daí gera a oposição da Inglaterra, que tanto viu o seu agente aqui no Rio, Lord Strangford, que também, né, é um personagem do filme, que, né, anteriormente foi exibido o cartaz, mas também os ingleses, né, setores dessa monarquia inglesa, começam a trabalhar com as próprias juntas para que Carlota não fosse nomeada regente da Espanha. Agora sim. Então, trago aqui, né, essa iconografia do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que foi o maior oponente dela, rival dela,
E ele, inclusive, falece logo depois, em 1812, mas quando essa questão da Carlota, entre 1808 e 1810, é a grande possibilidade dela se tornar rainha, é quando isso está, digamos assim, fervendo, ele está aí, firme e forte, agindo politicamente. Trouxe aqui, né, sobre essa possibilidade da União Ibérica, essa iconografia que seria via casamento. Então, nesse momento, pela questão de Dom João, né, como marido, Portugal teria essa primazia na União Ibérica, questão que os espanhóis não queriam de modo algum, quer dizer, até hoje é uma rivalidade tremenda entre Portugal e Espanha. Se as pessoas pensam que Brasil e Argentina é uma rivalidade, não. A rivalidade entre Portugal e Espanha bota Brasil e Argentina no chinelo. Quem dirá isso em tempos de União Europeia, enfim, quem dirá aí nesse início do século XIX, quando, né, são reinos realmente rivais, a Espanha seguia alinhada à França, Portugal à Inglaterra, e guerras, seja na América, seja na Europa. No próprio início do XIX tem a Guerra das Laranjas, enfim, entre Portugal e Espanha, onde Portugal perde a Praça de Olivença. Quer dizer, não é nada muito grande, mas é uma reivindicação portuguesa até hoje. Já tem 200 anos que Portugal perdeu Olivença para a Espanha, mas até hoje o Estado português reivindica uma pedra no sapato português, digamos assim. E, prosseguindo, né, trago do George III, rei da Inglaterra, que nesse momento tem figuras do seu gabinete trabalhando contra essa União Ibérica. Sim, agora a questão especificamente do prata. A Carlota ela começa a articular com uma gama de cidades no prata. Ela começa a não negociar apenas com a junta, não Rio junta, né? Porque a hora a junta está em Sevilha, à medida que a invasão do Napoleão vai ganhando território ibérico, ela vai mudando, né? Até terminar na Ilha de Leão. Não. Ela também articula diretamente com cidades na América e com cidades que tentam disputá-la, porque elas estão sabendo do benefício que o Rio teve de receber o Dom João, então elas também querem ter o benefício de ter a regente da monarquia espanhola. A Cidade do México e Buenos Aires, por exemplo, disputam a presença de Carlota, não querem que ela vá para a Europa. Então, Manuel Belgrano, que hoje é um dos heróis da independência argentina, né, e essa questão dos heróis da independência no prato, isso é muito mais forte do que no Brasil. Aqui podemos pensar o quê? Tiradentes, Dom Pedro, mas o Manuel Belgrano é uma figura muito mais forte em termos da Argentina, junto com outros, como Mariano Moreno, enfim. Mas eu vou me ater aqui ao Belgrano. Ele chega, né, a negociar diretamente com a Carlota essa possibilidade de levá-la para o prata, para, a partir de Buenos Aires, ela ser regente de todo o Império Espanhol, ou pelo menos, sem o conhecimento dela, claro, mas do prata ter esse rompimento com a Espanha, se tornar independente, tendo Carlota à frente. Bem, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção e qualquer outra dúvida na hora do debate a gente conversa. Obrigado. Obrigado, Fábio, também, por essa panorâmica tão interessante das várias tentativas da Carlota de afirmar aquele protagonismo que ela sentia no sangue, né, desde jovem, e que nos apresenta, então, uma mulher articuladora, né, e também que queria se lançar candidata, como você falou, de rainha de todo esse imenso império. Perguntas, com certeza, cada um de nós tem, e desejo de aprofundar mais aquilo que não foi possível aprofundar agora. Então, eu passo a palavra ao público, lembrando que, primeiro, uma coisa que esqueci de falar antes, quem quiser receber um certificado de presença, no final vai poder estar circulando uma prancheta com uma folha, é só colocar o seu nome, o seu e-mail, e depois vamos enviar por e-mail, né, essa atestação.
E o sorteio que vamos realizar no final dos nossos 2 livros e da assinatura. Quem quiser fazer perguntas, só levanta a mão, tem um microfone disponível que vai circulando agora, daqui a pouquinho, né? Já, para quem quiser perguntar. Fala a favor do absolutismo, então você tem toda essa intelectualidade ligada ao liberalismo. Eles se colocam, eles não vão analisar, eles não trabalham, né, com uma dose suficiente de isenção. Você tem um partidarismo por parte dessa historiografia que vai estar trabalhando com essa visão negativa da Carlota. Então, muitas das vezes, quando vão realizar outras obras, pode ser o filme ou a própria série, eu creio que quem está produzindo vai ter acesso a essas fontes, né? É muito recente está trazendo essa nova visão da Carlota. Quer dizer, até o trabalho da professora Francisca tem esse ineditismo que ela está indo nas fontes primárias, nas fontes da época, para levantar, para ver, e ela consegue ver esse outro lado do personagem, que vai ficando, né, vira uma caricatura, enfim, mas que é um personagem sério, é um personagem que claro, que como todas as pessoas, né, pode ter aí as suas incoerências, enfim, mas ela não, é um personagem que, por exemplo, né, essa questão que eu mencionei da Espanha, ela tem partidários na Espanha, ela consegue que uma junta, né, a junta espanhola, a junta central, mais de 50% dos votos. Quer dizer, quem está fazendo parte dessa junta é uma intelectualidade que, nesse momento, não tem problemas com ela por esse posicionamento absolutista, enfim. E ela também, né, se submetendo a essa junta. Não está com aquela política, não, vamos passar por cima deles e pronto, como depois com Dom Miguel. Então, quer dizer, a Carlota, partidários, né, na Cidade do México, em Buenos Aires, enfim, é um personagem que tem esse outro lado, né? Ela angariou, sim, uma gama de partidários, ela trabalhou arduamente para conseguir chegar a regente, enfim, e uma grande articuladora, né? Infelizmente, essa outra visão, tudo bem, né, essa visão mais caricata, ela é datada. Você também pode fazer um trabalho porque essa historiografia está entendendo esse personagem assim, mas como entendendo a história como ciência, né, inclusive em alguns países, né, da América Espanhola, eles trabalham com ciências históricas, então entendendo, né, a história como uma ciência, essa ciência ela vai se renovando, novas luzes foram lançadas em relação ao personagem. Então, é muito mais rica essa versão da Carlota do que essa, e do Dom João também, né? Do que essa visão de ridicularizá-los. Quer dizer, no fundo, né, grosso modo, vamos dizer aqui, né, pelo menos a maioria das pessoas, você pode pegar por vários ângulos e um ângulo transformá-los, até usando o termo, né, que o senhor usou, chacota, como também olhá-los pelo lado sério. Enfim, vamos deixar um pouquinho o lado, né, que já durante séculos escolheram olhá-los e vê-los por esse lado que a academia, a universidade, enfim, está trazendo fruto de pesquisas. Creio que respondi. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado. Por exemplo, quando você pega, né, um livro, por exemplo, o filme, como você citou, a Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, eu tive a oportunidade de estar com a Carla Carmurati no Museu da Imagem e do Som para um debate, e, na realidade, eu perguntei em que ela se baseava, quais eram os livros que ela se baseava. Manuel de Oliveira Lima, aquele que é sobre a
a Rainha Devassa. Então, uma série na base da historiografia dela, como também no Quinto dos Infernos, essa historiografia, como o Fábio chamou a atenção, uma historiografia comprometida com o projeto liberal. Tanto que essa historiografia liberal, republicana, vai tratar muito mal a monarquia portuguesa. E se a gente hoje considerar, observar, né, o legado da monarquia portuguesa, é muito maior do que essa chacota, esse desprezo, porque é muito interessante. Enquanto nós, brasileiros, temos um desprezo grande pela monarquia, na América Espanhola, não. Eles têm orgulho de terem sido colonizados pela Espanha. Então, eu acho que essa historiografia muito forte, que a República chega também para exigir, praticamente, a construção de uma nova nação, traz esse perfil dos monarcas. Boa tarde. Meu nome é Tami, eu não estudo história nem nada, apenas gosto de história. A minha pergunta não é direcionada a nenhum professor, pode ser quem quiser responder. Existem boatos da traição da Carlota Joaquina, né? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Talvez para a gente vê-la mais como uma mulher e não só como uma mulher política? Obrigada. Olha, essa coisa da traição, você tem que pensar no antigo regime, né? O contexto do antigo regime. Carlota Joaquina vai para Portugal com 10 anos de idade, nunca tinha visto D. João, né? Nunca tinha lidado com ele. Ora, a gente tem que pensar no personagem como um ser humano. Eu acredito que ela deve ter tido vários amantes, porque, na realidade, ela devia ter a escolha dela, né? O casamento era um casamento diplomático, né? A paixão é outra coisa. Então, acredito que tenha tido. Mas ela foi muito cuidadosa, porque eu levantei muitos arquivos aqui em Petrópolis, aqui na Biblioteca Nacional, na Espanha. Não encontrei nenhuma correspondência suspeita. Nenhuma correspondência suspeita. Então, eu acho que ela foi muito cuidadosa de ter rasgado, queimado, enfim, ter desaparecido com essa documentação. Eu gostaria, né, de agregar que o contrário, né, tem comprovações do Dom João tendo amante, inclusive chegou a ter uma filha, né, e, enfim, não se fala nada. Quer dizer, então, esses estereótipos, esses estigmas... A gente está muito atento à história de gênero agora, chama muita atenção para esse tipo dessas relações. Por exemplo, isso que o Fábio chamou atenção é importante. Enquanto D. João teve várias amantes, inclusive uma que teve uma filha, ninguém fala nada. Mas enquanto Carlota Joaquina, dizem que Dom Miguel não era filho, mas D. João nunca negou isso. Registrou como filho. Enfim. Então, a questão da mulher ainda hoje é problemática. Pronto, Marcelo. Só uma dúvida. Quer dizer, o plano dela para poder ser regente, ser a rainha da Espanha, né? Ou não foi avante, ou não deu certo, por quê? Qual a causa que houve? Né? Assim, né, fazendo uma brincadeira, mas parece que a Carlota é um personagem azarado, né? O poder flerta com ela, você vê em vários momentos, parece que ela vai conseguir, como, por exemplo, essa conspiração que teve em Portugal, Dom João estava, na época, chama-se de uma crise de melancolia, mas que hoje, enfim, uma depressão é uma coisa que qualquer rivotrilzinho talvez resolvesse, né? Mas, enfim, né? Naquela época não tinha esse recurso que hoje muita gente recorre. Mas ali parece que ela ia chegar ao poder. A informação vaza, Dom João chega e ela não consegue, até o golpe seria no aniversário dela, durante o beijamão, um 25 de abril, que quase 200 anos depois vai ser uma data importante para Portugal, a Revolução dos Cravos,
mas no 25 de abril ela daria esse golpe, ele estaria ausente em Mafra, e, enfim, a informação vaza, ele chega, não tem como alegar a doença dele, e ele continua no poder. Na questão da América, né, porque também é uma política que ela muda a toda hora, são vários atores aí envolvidos, né, é o que está acontecendo na Espanha que influencia, é o que está acontecendo na França, na Inglaterra, é o que está acontecendo no Prata, e muitas das vezes não vamos nem pensar esse Prata monoliticamente, mas em Buenos Aires você tem um posicionamento, Montevidéu você tem outro, tanto que Montevidéu é um ponto que da resistência espanhola, né? Enquanto que em Buenos Aires, quando por interesses, né, também tem essa questão, a junta, um presidente, né, em certo momento ele é favorável a Carlota, logo depois ele morre, entra um que é contra. Então ele começa a fazer o quê? A lentidão de todo o processo para reconhecê-la, para ver como as cartas desse jogo vão ficar, qual vai ser o posicionamento da Inglaterra. Quer dizer, no início de 1808, a Inglaterra é inimiga da Espanha. Mas, após essa prisão e a própria administração pública dentro desse domínio espanhol fica meio... Não, vamos ver para onde isso vai. Né? E com a... Sim, como a professora Francisca está falando, os exércitos ingleses estão lá para pressionar. Né? E acaba que a população é contra Napoleão. Então você tem os exércitos ingleses aliados com a população, com a Igreja Católica, que estão contra o Napoleão. Então, depois, a certa altura, desse novo presidente da junta, ele começa a promover toda uma lentidão. E aí esse grupo político no Prata não pode esperar. Quer dizer, tem a rivalidade com o Dom Rodrigo, que acaba que o Dom João não deixa ela partir. Então você tem uma gama de fatores, uma gama de inimigos, né, dela que estão trabalhando uma série de projetos opostos que ela não interessa, como ela interessa para um segmento, para outro não interessa. Outros vão ter outros projetos que não passam por ela. E aí é esse setor que vence. Né? Então, a Carlota não consegue, vamos dizer assim, chegar lá, né? Alcançar o poder. Quer dizer, até se pensarmos, de certa forma, o nascimento do Fernando VII já foi um impedimento para ela. Né? Já foi o azar ter um irmão homem. Quer dizer, é complicado. E ainda teve o azar, né, da memória dela ter sido maculada a esse ponto. Vamos... Tá, ótimo. Oi, meu nome é Hanna, sou professora de História, lá de Pernambuco. É bom. Um pouco mais alto. Desculpa. Mais alto. Isso. A minha pergunta seria no sentido do estudo da Carlota de Joaquina, não aqui, mas na Espanha. Qual é o interesse, se há um interesse dos historiadores espanhóis em cima do personagem e qual é o debate em cima dela? Olha, eu tive nos arquivos espanhóis, posso dizer a você que eu fui responsável por abrir uma documentação. Nem aberta estava. Então, eu acho que os espanhóis também são um pouco confusos em relação a ela. Né? Ela, durante esse período das juntas que o Fábio falou, ela vai ser bastante cotada, inclusive em Barcelona, ela tem um apoio da Junta de Barcelona, tinha uma avenida enorme em Barcelona com o nome dela, Infanta Carlota Joaquina, que depois, com o franquismo, foi alterado. Mas, na realidade, como o pai dela, os pais são muito malquistos, né? Um dos reis mais malquistos da Espanha é Carlos IV, considerado como um fracasso, até coitado, porque foi na época da invasão francesa no governo dele. Então, não existe praticamente eu não encontrei, por exemplo, nenhum livro importante, ou um livro que fosse uma pequena biografia. Nada. Alguma coisa, às vezes, somente tem um autor espanhol
que escreve, que fez um trabalho de, eu acho que foi o mestrado dele, Carlota Joaquina no Prata, que fala sobre as disputas dela para chegar ao prata, né? De uma forma menos, assim, menos preconceituosa, menos vulgar. Agora, em Portugal, há pouco tempo, saiu um livro muito interessante sobre Carlota Joaquina, No Espelho de Clio, Sara Marques. E ela é da Universidade do Minho. E ela fez um trabalho muito interessante sobre Carlota Joaquina, assim, mostrando exatamente a questão do perfil, as contradições da análise dela. Mas, na Espanha, sinceramente, nem do pai dela... Na Espanha, você tem uma historiografia até Carlos III. Depois, eles não gostam de fracasso. Depois de Carlos III, não temos mais quase nada. Mesmo a filha dela, que vai ser rainha, e que morre muito cedo, a Isabel morre com 22 anos, 21 anos, né? Tem pouca... que foi uma das responsáveis pela construção do Museu de Prado. Foi o acervo dela que foi originar o Museu do Prado, e ninguém toca nesse assunto. Então, na Espanha, é silêncio. E aqui temos um viaduto, né? Ou não? Carlota. Agora, César Maia se apaixonou por ela. Pelo menos temos um viaduto. Outras perguntas? Levante a mão que assim dá para localizar. Sim. Boa tarde, meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber, na morte de Dom João, tem um suposto envenenamento. Uma história com tantas conspirações, por que esse envenenamento não poderia ter acontecido antes, pela Carlota Joaquina? Assim, supõe-se, muitas suposições, mas supõe-se que teria sido ela, a mandante do envenenamento. No contexto histórico, esse envenenamento não poderia ter ocorrido antes? Pois é até uma questão que a gente estava debatendo antes, né? Sem dúvidas, por que a Carlota estaria ali, naquele momento, envenenando ele, né? Qual a razão, qual o interesse? Quer dizer, ela teria justamente tido outras oportunidades antes, porque naquele momento que Dom Miguel está em ascensão, que, né, nessa volta Dom Pedro fica aqui no Brasil, e Dom Miguel, quer dizer, Dom Miguel também compartilha desse absolutismo com ela, quer dizer, e por que ela envenenaria Dom João se a descendência, se a coroa portuguesa cairia justamente no Dom Pedro, né, no Dom Pedro I, que depois vai se transformar em Dom Pedro IV em Portugal, porque ele luta justamente contra o irmão que tem todo o apoio da Carlota, luta contra o Dom Miguel, absolutista, e ele luta para implementar o liberalismo em Portugal. Tanto que hoje, né, se for ao Rossio, em Lisboa, tem lá a estátua, Dom Pedro IV. Quer dizer, ele teve... o ideal... Ele teve pouquíssimo tempo depois de ter sido imperador no Brasil, na Europa, mas sempre é lembrado com muita devoção por ter se posicionado contra esse absolutismo. E aproveitando, né, só fazendo um parênteses, uma questão que eu também acho curiosa, que Portugal teve a Dona Maria II como rainha, uma rainha carioca, nasceu no Rio de Janeiro, que também, né, é um personagem ao fato que passa sem ninguém saber que governou Portugal por décadas. Então, quer dizer, realmente, né, porque esse envenenamento poderia ocorrer, quer dizer, será se foi ela? O próprio material era utilizado em outras... Né, pois é. Então... Não se sabe, na verdade. Se foi envenenamento ou não. Ele estava doentíssimo, É. entendeu? Estava quase moribundo, Sim. entendeu? Não precisava envenenar naquele tempo. Podia ter envenenado antes, para se ver livre dele. É. Mas, não, naquele momento, me parece pouco plausível, né? Mas, voltando ao que você falou do Dom Pedro Liberal, inclusive, no Palácio de Queluz, tem uma placa, Dom Pedro Liberal, não sei o que. Embora tenha, para nós, né,
fechada a Constituinte, ou outorgado uma Constituição, né, para eles é considerado um liberal e é considerado um homem muito importante. Por quê? Sim. Era o liberalismo que estava em voga. Então, o liberalismo escolhe, vamos dizer assim, nessa época, os seus heróis. Boa tarde, meu nome é Luiz, eu sou acadêmico do curso de História. E nós temos a figura da Carlota um pouco caricata, né? A gente aprende a enxergar a figura dela como uma pessoa caricata e até uma figura demonizada, entre aspas, na historiografia, né? Pelo menos assim, aqui no Brasil. Né? A proposta do estudo seria lançar novos olhares sobre a figura da Carlota. O que poderia mudar na visão historiográfica, pelo menos aqui no Brasil, sobre a figura dela com essas novas nuances da personalidade dela e da importância política dela? Pois é, uma questão que eu acredito é justamente, né, esse trabalho que a gente vai fazendo desde a graduação e depois está repassando para os nossos alunos, que muitas das vezes não há o interesse, né? As pessoas entram na faculdade, não estou, óbvio, generalizando, mas elas não quebram alguns paradigmas que elas já trazem de lá de trás e passam por uma faculdade, um curso que é um curso difícil, um curso, né, que para a carga de leitura enorme, você recebe uma gama de informações. Se você está aberto, você sai de lá outra pessoa, né, com conhecimento, uma visão de mundo muito mais ampla, profunda, mas algumas pessoas não, elas não... Claro, também o volume é enorme, não dá para se ater a tudo, mas, de todo jeito, quer dizer, eu vejo que as pessoas muitas das vezes não estão dispostas, né, a se abrir e também na própria sociedade. Quer dizer, a pessoa muitas das vezes as pessoas não querem sair daquele lugar comum, não querem sair do, vamos dizer assim, com todas as aspas, né, da sua zona de conforto, do conhecimento. Então ela aprendeu aquilo, é assim, pronto, também não precisa de nada muito mais complexo, problematizado, enfim. Eu creio que tem uma parcela assim por aí, né? Afinal de contas, como o índice da leitura, né, a gente vê aí, as pessoas cada vez estão lendo menos, buscando se informar menos, enfim. Creio que também tem isso. Eu só queria lembrar, por exemplo, que a pesquisa, por exemplo, tanto aqui na Biblioteca Nacional quanto no arquivo do Museu de Petrópolis, tem um volume enorme de material, basicamente correspondência, lá no arquivo de Petrópolis, que praticamente não foi mexido. Foram poucas as pessoas. Aquele arquivo é riquíssimo. Eu fiz uma pesquisa sobre a relação de Dom Pedro com Dona Carlota. E, na realidade, eu peguei várias correspondências que os dois se dão muito bem, porque eles são muito parecidos, mãe e filho. Né? Então, na realidade, o rompimento de Dona Carlota com Dom Pedro vai ser depois, com a questão sucessória em Portugal. Antes, eles se dão, assim, são super companheiros, um pede ajuda ao outro. Então, essa ideia de que, desde que Dom Miguel nasceu, ela abandonou todos os filhos, só queria saber de Dom Miguel, cai por terra, porque não é assim. Né? Então, eu acho que criam-se os mitos. Né? Tem uma frase de Dom Miguel dizendo assim, que Dom Miguel nasceu usurpador, porque usurpou, inclusive, o amor da mãe. Então, coisas assim que você lê na historiografia em geral e que realmente só a pesquisa pode consolidar e mudar, né? Uma pesquisa moderna, você preocupada com a questão, no caso da mulher, de gênero, das relações pessoais, entender o que é o antigo regime, né? Para você poder situar, porque não adianta você fazer história com uma pessoa
de outro tempo. Eu estou falando de Carlota Joaquina hoje, pensando nela nesse contexto. Não é. Ela está no contexto do antigo regime. Isso transforma o personagem numa coisa completamente diferente, radicalmente diferente. Então, o que nós precisamos, você que é acadêmico, é de bons historiadores, né, atentos às abordagens mais modernas da história, para que a gente possa recuperar e mexer em arquivo. Tem gente que não gosta de mexer em arquivo. Arquivo é difícil. Você pega um texto do século XVIII, do século XIX, mesmo, tem gente do século XV. É difícil. Você leva horas para ler um texto, mas tem que ser assim. A dificuldade nossa é essa. Envolve locomoção, né? Exatamente. Não é fácil chegar aos locais, enfim, mas realmente, né, é o arquivo, quer dizer, novas pesquisas, arquivo é fundamental. Essa questão de fazer uma pesquisa, uma tese, enfim, ou seja lá qual trabalho for, com um documento só, é muito complicado. A professora Francisca, por exemplo, para a tese, né, que deu o livro da Carlota Joaquina na Corte do Brasil, foram só de cartas mais de 1.000, quase 2.000 documentos. Quer dizer, você está ali desvendando... com essas letras, eu lembro, né, a questão dos, sim, né, dos códigos. Então, realmente, é uma coisa cansativa. E você conta, eu fico com muita pena dos historiadores não irem aos arquivos, porque tem tanta coisa interessante. Quando eu cheguei na Espanha, que eu vi a Carla, não tem nada de Carlota Joaquina aqui. Eu falei, não, então eu vi ver a correspondência de Estado da época de Fernando VII. Não parou de ter. Era uma atrás da outra. Eu abria, teve cartas que eu levava para a diretora do arquivo para que ela abrisse, porque eram cartas, por causa do sigilo, todas cheias de truques para se abrir. Então, realmente, isso é uma emoção. Cartas, por exemplo, insinuando coisas, aí você tinha que buscar outra para encaixar. Então, é uma coisa assim, eu acho que é muito, muito gratificante a gente fazer pesquisa em arquivo. A pesquisa historiográfica é interessante, mas a pesquisa do arquivo parece que você vai direto na fonte, parece que você está descobrindo coisa. Então, eu acho... E tem muita coisa para se descobrir nesse país, nesses arquivos. Muita coisa. Eu constato, um pouco audaciosamente, que o Brasil, para variar, tem que ser diferente. Nós tivemos 2 presidentas. Uma, quase, não de direito, mas de fato, Carlota Joaquina, estou constatando agora, e a nossa Dilma Rousseff, de direito e não de fato. Sem contar a Princesa Isabel, que também ficou também regente. no intermédio da ausência do Dom Pedro. Mas eu constato radicalmente os seguintes fatos. Primeiro, as 2 são horrorosas. Não é? Bigodudas, apesar da plástica, arrogantes, prepotentes, né? E teimosas. Então, não estou fazendo uma pergunta, estou apenas constatando pessoalmente que realmente o Brasil há de ser diferente. Olá, boa tarde. Meu nome é Karina, também sou graduante do curso de História. Eu gostaria de entender por que, se as 2 penínsulas eram, tanto Espanha quanto Portugal, se elas eram inimigas por natureza, o porquê desse casamento. Fiquei curiosa, não sei se na revista estava dizendo, não prestei atenção, justamente casar um Bourbon com um Bragança, né? Tentar essa união? Diminuir esse problema. Entendeu? Havia problema entre a monarquia. Então, as soluções diplomáticas do antigo regime vinham muito pela questão do casamento. Se arrumava. Você vê aqui mesmo no Brasil, vai buscar uma mulher para Dom Pedro, assim, com essas características da família Habsburgo, porque é importante no contexto mundial. Então, o problema de buscar
uma mulher para D. João na corte de Bourbon era para que pudesse articular, unir as duas monarquias ibéricas. E, se possível também, se vocês poderiam dar o nome do livro, bastante interessante. Eu gostaria de saber o nome do livro que originou esse trabalho da senhora. No caso, o livro que a senhora escreveu sobre ela. E a editora? É o Carlota Joaquina na Corte tem do o Carlota Brasil. Joaquina na Corte do Brasil, que é da Civilização Brasileira, e tem um que vai ser sorteado aí, que é o livro de cartas, que eu compilei as cartas, dividi por blocos, e cartas familiares, cartas políticas, e vocês vão ter oportunidade, se eu tiver sorte. Tomara que sim. Tem mais perguntas ainda? Sim. Não muitas, porque o tempo já está quase... Mas quem tiver pode levantar a mão ainda, vamos... Meu nome é Adriano, eu sou estudante, né, também lá de Recife, né, Pernambuco. Bem-vindo. E assim, esse período, né, o fim da colônia e tal, já me despertou algum interesse, né? Eu li até um livro da professora Vera Lúcia Acioli, né, da Monarquia e a República e tal, e lá mostra uma corte portuguesa tendo que lidar com uma situação bem complicada, né, assim, aqui no Brasil e a elite portuguesa meio que disputando espaço, né, e apoio político. E, assim, eu queria saber se a imagem ou a personalidade dela foi utilizada de certa medida por algum dos dois lados, assim, ou em que medida? Formula melhor a pergunta, não deu para entender direitinho. Faz uma pergunta mais objetivamente. Certo. Porque tanto a elite daqui quanto a elite portuguesa estavam disputando, né, os benefícios de ter a corte centro aqui. Da monarquia, isso, né, o no Reino Brasil, Unido no Rio, e tal, ou ser em Lisboa. Assim. E aí a gente via uma corte tentando meio que administrar esses dois interesses complicados, né? Tanto que às vezes passa até a imagem de que eles eram meio palermas, estavam ali balançando só, sendo praticamente um cabo de guerra, quando a imagem que você passa, pelo menos lendo o livro, é que eles realmente estavam tentando administrar, queriam evitar o choque, uma cisão entre Portugal e Brasil. Exato. E assim, eu só queria saber se a imagem dela chegou a ser invocada por algum dos dois lados. Ou... O que assim, eu vejo aí, que você tem o projeto, voltando ao Conde de Linhares, do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, de Império Luso-Brasileiro, quer dizer, você já tem no Pombal também se pensando, quer dizer, começa... setores da monarquia portuguesa já começam a enxergar que o futuro está no Brasil. Né? Vamos dizer, desde aí o Brasil é o país do futuro, né? Fazendo meio que anacronicamente, mas enfim. Começa a ver que não, o futuro da monarquia, a importância do Brasil. Só que, tanto que a decisão, né, esse projeto da corte vir para o Rio, ou pelo menos para o Brasil, né, ela não é desse momento do Dom João. Eu já cheguei a fazer leituras que falam que é da época da restauração, já do século XVII você teria essa possibilidade. Mas planos, né, projetos, existem vários, alguns são executados ou não. Se pegarmos a própria questão de Brasília, você já tem desde José Bonifácio pensando isso e executada na década de 50. Então, quer dizer, projetos eles existem e esse foi executado na época do Dom João. Claro que depois dos segmentos locais, né, essa sociedade também, o que é, né, se até hoje você está perto do poder político, já é importante nessa sociedade de antigo regime, o que é, né, você estar ali perto do rei. Então, tem um descontentamento muito grande com essa volta, tanto que ele deixa o Dom Pedro aqui no Brasil para, vamos dizer assim, minimizar esse dano. O José Bonifácio, por exemplo, ele sempre está trabalhando contra o que chamam, né, de independência. Até, eu acho uma questão válida, até quem sabe futuramente se aprofundar, mas será se foi mesmo uma independência? Será se o Brasil estava dependente
como você falou, a questão do Reino Unido, ou não foi uma cisão, o Brasil não rompeu, não se separou desse Reino Unido, né? Porque a independência passa essa ideia de dependência e você está aí realmente freando, não. Os setores aqui da América, né, na América Portuguesa, estão dizendo, não vamos nos submeter a Portugal. Né? E apesar que depois da independência não tenham tido regiões que tenham ficado ao lado de Portugal, principalmente tem a Cisplatina, né, que é muito pouco falada, atual Uruguai, mas você tem também, né, no norte, no então norte do país, Salvador, São Luís, Belém, que querem ficar com Portugal, mas é o projeto do Centro-Sul que vende-se. Mas você tem aí, né, figuras como José Bonifácio, que por mais que ele seja o patriarca da independência, mas ele está tentando levar até o último momento. Ele tem essa visão, essa geração de 1790, de permanecer, do futuro estar no Brasil. Então, ele não quer esse rompimento. Né? Você tem muito mais no grupo do Ledo, do Gonçalves Ledo, essa questão do rompimento, enfim, a pressão em cima do próprio Dom Pedro, né, para permanecer no Brasil, enfim, creio que está respondido. Então, só para chamar a atenção, por exemplo, como a Dona Carlota Joaquina era a que queria voltar, ela sempre quis voltar, ela não quis vir para o Brasil e sempre quis voltar para Portugal. E, afinal de contas, ela tinha até razão, porque ela vem quase como prisioneira. Aqui ela tem a possibilidade de se projetar politicamente por causa do Prata. Mas ela queria ir para o Prata, não queria ficar aqui. Então, o que acontece? Quando começa a insistir a revolta liberal em Portugal, começa a insistir que Dom Pedro volte, quem assim, muito ovacionada quando chega é a própria Dona Carlota Joaquina, porque ela que queria ir. Depois é que ela, assumindo uma postura absolutista, né, se negando a assinar a Constituição portuguesa, aí ela cai em desgraça. Mas, até aí, a expectativa... os liberais estavam muito simpáticos a ela, porque ela estava pressionando a D. João de partir. Só se tivesse uma pergunta bem rápida, porque o tempo é pouco. Mas sei que... Boa tarde, meu nome é Ariosete, eu sou historiadora, e eu só queria esclarecer alguma coisa quando você falou da Lei Sálica. Essa Lei Sálica, pelo que você falou, foi em 1789, exatamente quando já coincidia com a movimentação todinha da Revolução Francesa. Isso veio a realmente ajudar para que essa lei viesse a vigorar e ajudar, no caso da possível ascensão da Carlota Joaquina como rainha? Eu vejo como uma questão pragmática mesmo, de uma questão interna da Espanha. Quer dizer, eles têm um problema, né? É um fato que tem essa questão da descendência e, quer dizer, se não tem o descendente varão, como que vai ser feito isso, né? Se você tem uma lei que impede que uma mulher chegue ao trono. Então, não, vamos remover isso, vamos manter isso na família, porque senão é aquela questão, né? Tem que catar um primo lá não sei aonde e tal. E, quer dizer, tanto que a Carlota, a certa altura, também ela está brigando com as juntas com o rei da Sicília, né? Que ele é irmão do Carlos IV. Então, tio dela. Então, quer dizer, é uma questão que você tem que buscar. Então, não, é melhor até para... Não só a própria questão da família do Carlos IV, não, eu vou ter minha filha e tal, mas também as questões internas, porque isso não é uma união ibérica, vai ser uma união, né, com o reino da Península Itálica, e aí eu creio que esteja ligado a fatores internos. Bom, infelizmente temos que encerrar, porque o tempo nos deixa só mais 5 minutos, mas antes de fazer os sorteios que vamos fazer agora, eu queria que pudéssemos agradecer com uma salva de palmas, né, os nossos dois
nossos dois debatedores e pesquisadores que nos brindaram com seus conhecimentos, nos deixaram um gostinho de quero mais, né? Primeiro, eu convido a ir à leitura das produções deles, sobretudo a professora Francisca, que tem livros sobre a Carlota Joaquina, mas também do Fábio, o professor Fábio, desta figura tão interessante, né? Agora voltamos para casa com ideias até diferentes. Uma princesa espanhola que vira também rainha portuguesa, de certa forma, né? E se identifica com Portugal, menos talvez com o Brasil, mas o Brasil deve a ela também bastante coisa, né? Não só um filho como Pedro I, um neto como Pedro II, etc. Mas páginas e páginas de história que muita parte estão ainda sepultadas nos nossos arquivos, arquivos brasileiros, portugueses e espanhóis, que precisam de pesquisadores, né? Então, coragem para quem quer se colocar nesta obra. Além de agradecer os nossos debatedores, que depois poderão brevemente responder algumas perguntas que quiserem formular. Sorteio, primeiro sorteio para assinatura, né, da revista, por um ano de revista da Biblioteca Nacional. Professor Francisco, um número de 1 a 67. 13. Vamos ver quem... Bom, Mariusete Nunes, é isso? Falei certo o nome? Parabéns, você ganhou a nossa última que fez a pergunta. Depois, ali com a Carolina, com a Nájila, podem receber todas as instruções para... Agora, mais 2 números. Então, Fábio, para o livro da professora Carlota, da professora Francisca sobre a Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, Cartas Inéditas. Sempre de 1 a 67, menos o 13. Fico com 66. 66, então Maria Helena, vamos ver, Maria Helena FX da Silva. Então, pronto. É para você. Professora, mais um número para o livro da professora Mary del Priore, que também a nossa revista quer oferecer aos leitores. O Castelo de Papel. É a resenha principal que aparece nesse exemplar deste mês da nossa revista, né? Então, o livro que desenhamos e que recomendamos também. O número sempre de 1 a 45. Rebeca Pires Cunha, lá em cima. Perfeito. Então, este é para você. Bom, obrigado a todo mundo. Nos encontraremos no próximo mês com outro tema e outro debate. Obrigado e boa noite a todos. E também uma dedicatória, acho, depois para quem